Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, nós vamos falar sobre intervalos numéricos. Bom, então vou começar compartilhando a minha tela com vocês que estão me assistindo e aqui. Bom, vamos considerar dois números reais quaisquer. Vamos tomar como exemplo os números menos 3 e 5. Então, eu escolhi esses dois números, o menos 3 e o 5, para a gente falar sobre intervalos numéricos. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós temos infinitos números reais. Se você pensar em dois números inteiros consecutivos, por exemplo, o 1 e o 2, existem infinitos números entre o 1 e o 2. Existem infinitos números entre o 2 e o 3, e assim sucessivamente. Então, se você pensa em dois números reais quaisquer, entre eles, sejam quaisquer que você pensou, entre eles nós temos infinitos números reais. Então, se eu tiver que dizer quantos são ou quais são os números entre o menos 3 e o 5, ou começando no menos 3 e até o 5, que são os dois números que eu tomei aqui como exemplo. Fica difícil a gente dizer, né? Já que são infinitos. Então, nós precisamos de uma técnica, e a gente aprende isso na primeira série do ensino médio, normalmente quando o professor ensina conjuntos. Então, temos uma técnica para representar esses números. Já que nós não podemos dizer todos, então nós temos que ter uma maneira própria de representar. Vamos ver, então? Bom, eu comecei aqui com essa reta, que é a reta dos números reais. Nós temos aqui o número 0, aqui, ó, em vermelho aqui, tá vendo? Ó, o número 0, tá? À direita do 0 nós temos os números positivos e à esquerda do 0 nós temos os números negativos. Então, os dois números que eu tomei aqui como exemplo, né, que é o menos 3 e o 5, olha só, aqui tem um 0, né? Então, negativo para a esquerda. Tenho aqui, ó, menos 1, menos 2 e o menos 3. À direita, o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4 e o mais 5. Então, se eu quero representar todos os números, né, começando no menos 3 e terminando no mais 5, se eu dissesse apenas números inteiros, ficaria fácil. Seriam eles o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas quando eu falo de números reais, eu tenho infinitos números para representar. Então, é por isso que a gente precisa de uma técnica, de uma simbologia própria para isso. Bom, então, vamos então considerar esses dois valores, né? O menos 3 e o 5. Então, vamos passar aqui para baixo, olha só, intervalo aberto. O que significa um intervalo aberto? Eu vou desenhar aqui uma bolinha para representar o menos 3, né? O que significa essa bolinha? Na verdade, é um ponto, já que a reta dos números reais é um conjunto de infinitos pontos. E cada ponto representa um número real. Então, eu coloquei essa bolinha como se fosse um ponto, tá? Mas uma bolinha um pouquinho maior, só para chamar a atenção. E aqui o 5. Ó. Então, veja, o intervalo é aberto. Se eu quero representar todos os números entre o menos 3 e o 5, mas esses extremos, menos 3 e o 5, não pertencem. Então, quando o intervalo é aberto, os extremos não pertencem. Eu estou falando de todos os números entre eles. Eles não. Bom, então, numa reta, eu posso colocar essa reta em negrito, esse segmento aqui, ó, que eu estou fazendo aqui um rabisquinho aqui, ó. Eu posso fazer esse rabisquinho aqui, né, horroroso, mas é um rabisquinho. É uma maneira de destacar. Eu posso forçar o vermelho, colocar em negrito. Eu tenho que destacar de alguma maneira. E a simbologia algébrica é a seguinte. A gente usa os colchetes, o menos 3 e o mais 5 no intervalo aberto, entre colchetes, mas atenção, como o intervalo é aberto, o colchete na posição invertida. Então, aqui, olha, aberto no menos 3, aberto no 5. O menos 3 e o 5, entre eles, eu coloco ponto e vírgula. Eu poderia colocar também assim, entre parênteses, menos 3 e 5. Nos livros do ensino médio, você vê o colchete, dificilmente vê parênteses. Nos livros de cálculo no ensino superior, você vê mais parênteses.
Muito cuidado que essa forma aqui entre parênteses não representa o par ordenado do plano cartesiano, tá? Tanto que eu separei o menos 3 e o 5 por um ponto e vírgula. Bom, observe que eu coloquei aqui o ponto, né, com a bolinha vazia. Ela é vazia por quê? Porque o menos 3 não pertence a esse intervalo. Não pertence ao intervalo dos números que eu quero representar, nem o 5. Bom, se esse é o intervalo aberto, o que seria, então, o intervalo fechado? Olha aqui o intervalo fechado. Vamos aqui representar o menos 3, ó, o ponto menos 3, o ponto 5. Só que se ele é fechado, o menos 3 pertence ao intervalo. Então, ele é um ponto, olha, a bolinha é cheia. E o menos 5 também, olha. Então, são todos os números começando no menos 3 e terminando no 5. Começando no menos 3 e terminando no 5. Inclusive o menos 3, inclusive o 5. Aqui em cima, que era intervalo aberto, nem o menos 3, nem o 5. Era entre eles. Eles não. Bom, como nós vamos representar aqui? Olha, se o intervalo é fechado, a gente representa com colchete na posição tradicional. Menos 3 e 5. Tá? E não usamos parênteses aqui. Em estatística, quando você estudar estatística, estudar tabela de frequência, é muito comum em estatística, o intervalo fechado, a gente representa assim, olha, só um detalhe, aqui é menos 3 e mais 5, né? Eu errei os sinais. Olha, menos 3 até o 5. Quando o intervalo é fechado, a gente coloca aqui uma barrinha vertical. Vamos voltar ali no intervalo aberto, que eu havia esquecido de comentar com vocês, olha só. No intervalo aberto, ó, menos 3 até... Opa, isso aqui é uma retinha, né? Um segmento de reta. Ó, até o 5, sem, olha, a barrinha vertical, sem ela. Quando você tem a barrinha vertical, é porque o intervalo é fechado. Sem a barrinha vertical, o intervalo é aberto. Bom, agora esse intervalo, ele pode ser, ó, aberto à direita e fechado à esquerda. Então, vamos desenhar novamente aquela reta. Olha só, temos aqui a reta, ele aberto à direita. Então, aqui na direita, ó, o 5, ele é aberto, mas ele é fechado à esquerda. Então, ele é fechado no menos 3. Então, a representação seria, ó, fechado no menos 3 e aberto no 5. Ok? Ou então assim, ó, fechado no menos 3 e aberto no 5, não com colchete, com parênteses. E na estatística, fechado no menos 3, ó, e aberto no 5. Entendido? Agora, ele pode ser ao contrário também, né? Ele pode ser aberto à esquerda e fechado à direita. Então, vamos desenhar aqui mais uma reta. Primeiro vamos colocar aqui o título, né? Aberto à esquerda e fechado à direita. Então, desenhando a reta, olha só. Bom, então se ele é aberto à esquerda, ó, bolinha vazia, quer dizer, ali não tem o ponto no menos 3, mas tem no 5. Então, bolinha cheia no 5. Ou seja, são todos os números aqui, ó, entre eles, né? Aqui em cima esqueci de fazer a mesma coisa, olha, porque eu quero representar todos os números entre eles. Então, tem que destacar isso aqui de alguma forma. Muito bem. Aberto à esquerda e fechado à direita. Ou então, aberto à esquerda, ó, com colchete invertido, e fechado à direita. Ou, lá na estatística, aberto à esquerda e fechado à direita. Entendido? Bom, existe também uma notação algébrica que é assim, olha.
No primeiro caso, vamos voltar lá no alto, olha só. O intervalo aberto. No intervalo aberto, nós escreveríamos assim. Aqui, ó. Vou até fazer com uma cor diferente. Ó, menos 3 menor que x, menor que 5. Ou seja, 5 é um número, x é um número que está entre o menos 3 e o 5. Nem o menos 3, nem o 5. No intervalo, ó, menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Inclusive o menos 3, inclusive o 5. No caso do intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, ficaria assim, olha, ele é fechado no menos 3, então menor ou igual. E é aberto no 5, menor que o 5. E o contrário, que é aberto à esquerda e fechado à direita, ó, menos 3 menor que x, menos 3 não, qualquer número, então maior que menos 3. Menor ou igual, porque ele é fechado, o 5 pertence, no 5. Bom, eu espero, mais uma vez, com este vídeo, tê-los ajudado nos estudos de matemática. Muito obrigado e tchau.